Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Estado de Túria. Eu sou Anael Arcanjo. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, que a paz, o amor, a alegria e a unidade estejam em vocês. Eu estou com vocês, primeiramente para exprimir certo número de elementos concernentes à unidade, mais especificamente, como pode se traduzir o fato de viver a unidade nesta dimensão dissociada, nesses tempos tão específicos. Muitos autores se expressaram sobre a própria experiência, sobre sua vivência, traduzindo seu acesso à unidade. O primeiro a expressar sua própria percepção, pela noção de energia e de modificação dessas energias, foi, é claro, Sri Aurobindo. Outros viveram esses estados de unidade da consciência sem, no entanto, falar, em momento algum, do que nós chamamos, juntos, de vibrações e de luz. De fato, cada experiência é diferente, mas é preciso também reter que, antes do período correspondente a uma ou duas gerações, com exceção de Sri Aurobindo nos anos 40 e 50, era muito difícil obter as manifestações vibratórias ligadas, como vocês sabem, ao estado de ser, à luz e, portanto, às estruturas novas que apareceram apenas há 30 anos na superfície desta Terra. Hoje, as coisas são bem diferentes. Muitos seres humanos viveram o acordar, o despertar e a transformação. Isso se reflete, é claro, pela ativação de uma série de circuitos vibratórios do qual um amigo, por exemplo, falou-lhes longamente, em relação aos diferentes yoga, novos, desvendados e revelados, assim como suas percepções, mesmo vibratórias, expressando-se, além da percepção, por uma modificação de seu ponto de vista e uma modificação de seu próprio modo de ver a vida, não limitada a esse corpo, não limitada aos pensamentos ou às emoções habituais e cotidianas e usuais do ser humano. Viver a unidade, hoje, reflete-se por um número cada vez maior de seres humanos abrindo-se à verdade da unidade, por meio de, além das percepções que eu não desenvolverei hoje, modificações comportamentais por vezes importantes. A consciência se modifica. Ela consegue tocar momentos e estados em que a limitação habitual, em que a fragmentação habitual do ego não tem mais lugar. A consciência se descobre a si mesma infinita, ilimitada, podendo ter acesso a experiências que, até agora, não podiam se revelar na vida comum do ser humano, mesmo se ele estivesse no caminho ou na busca espiritual. Viver o estado de ser e a unidade não está ligado a uma ação exterior vinda de um conhecimento qualquer. O que eu posso dizer de outro modo é que jamais viver a unidade poderá ser realizado por um conhecimento, qualquer que seja, seja ele o mais perfeito de um sistema de crenças. O despertar e a unidade são justamente estados de consciência em que a crença não tem mais qualquer peso na manifestação da própria consciência. Os seres que vivem o despertar vão, portanto, manifestar potenciais e tomadas de consciência e ações e comportamentos que se tornarão profundamente diferentes do que era esperado em um molde social, societário, afetivo ou outro. A experiência da consciência ilimitada, que muitos de vocês são levados a viver nos dias e nas semanas que se manifestam a sua consciência, vão conduzi-los pouco a pouco a desengajarem-se de certo número de situações, de certo número de crenças e, sobretudo, vão lhes permitir, em verdade, sair da ilusão. Então, qual é esta ilusão? A primeira das ilusões é, certamente, crer que a vida se confina a esse mundo, a este planeta e ao que vocês vivem. O que vocês vivem, justamente quando vocês participam da ilusão, é apenas ilusão. Isso pode ir muito longe, mesmo se, é claro, nos textos e na tradição oriental essa ilusão estiver presente como descrição. Esse mundo é descrito como ilusório e, no entanto, obviamente, é no interior desse mundo que sua consciência está. Ela está mesmo fechada nesse corpo e na ilusão de que vocês são esse corpo, a tal ponto que a consciência é totalmente dependente, quando vocês ali estão fechados, desse corpo, e ela não pode se manifestar, exceto em raros casos, fora dessa consciência.
Então, é claro, na consciência do homem, existem 3 estados. Esses 3 estados são chamados de estado de vigília, de estado de sono e de estado de ausência. O estado de ausência é um estado em que não há qualquer reminiscência de um sonho, é o sono profundo, propriamente dito. Há também uma consciência de sonho. Nessa consciência de sonho vocês estão conscientes do seu sonho e, entretanto, limitados pelo espaço do próprio sonho. Ele desaparece, esvai-se da sua consciência assim que vocês acordam pela manhã ou à noite. A consciência de despertar ou de vigília, mais exatamente, é aquela que vocês manifestam em sua vida, quaisquer que sejam as atividades que vocês ali efetuam. A consciência unitária, viver a consciência do fogo do coração, do fogo do espírito, do estado de ser, necessita do aparecimento de um 4º estado de consciência, que não é nem o sonho, nem o estado de vigília, nem o estado de sono. Esse estado específico tem um nome oriental muito específico, que se chama Turiya. Turiya é a denominação da consciência unitária. A consciência unitária se expressa, antes de tudo, por uma não limitação da própria percepção da consciência. Existe, portanto, uma desidentificação, por vezes violenta, quando de uma experiência dita mística, geralmente progressiva, mesmo se, hoje e nos próximos dias, isso tomar uma importância sem medida comum com o que foi vivido até agora, mesmo pelos seres humanos despertos. O estado Turiya é a consciência unitária, fazendo-os dizer que não há mais separação, que não há mais limite, onde vocês podem ser tanto esse corpo como o conjunto do universo, ser um grão de areia, como o mar, como o oceano. A consciência, de algum modo, não está mais localizada tão firmemente como de hábito em um corpo, em um espaço-tempo. Há, portanto, na consciência unitária, a capacidade real e vivida, e que vocês viverão, para extrair-se literalmente da linearidade do tempo, para extrair-se de sua própria vida, sem, no entanto, deixar sua vida. Isso corresponde ao acesso a esse estado de Turiya. Turiya se expressa também por uma série de modificações comportamentais extremamente importantes. A primeira é, obviamente, o que eu chamaria de equanimidade e a capacidade da consciência, naquele momento, para não mais estar na reação ao que quer que seja. Isso se reflete por uma espécie de vacuidade, essa própria vacuidade fazendo com que o ser humano não esteja mais submisso à lei de ação/reação. Falando da lei de ação/reação, isso envolve, antes de tudo e em primeiro lugar, o que eu chamaria de emoções, em um segundo lugar, o que eu chamaria de mental e, enfim, ao que foi chamado, em sua vida consciente nesse mundo, de lei de ação/reação ou lei de karma. Pouco a pouco, o fato de viver em Turiya vai substituir a lei de ação/reação pela lei de ação da graça. A lei de ação da graça, manifestando-se no estado Turiya, vai permitir então viver estados da graça. A fluidez da unidade, o abandono à luz e a integração da luz vão manifestar, em sua vida, o que for necessário para percorrer o que vocês têm que percorrer ainda nesse mundo da ilusão. A graça é, de fato, naquele momento, total. Vocês se tornam, realmente, como lhes disse Sri Aurobindo, criadores de seu presente. A consciência que vive o estado de Turiya não está mais condicionada pelo passado, e ainda menos pelo futuro. Isso quer dizer que não há mais preocupações referentes a um medo projetado pelo mental em um futuro, qualquer que seja, quer se refira ao seu corpo, à sua profissão, ao seu afetivo, aos seus filhos ou aos seus descendentes. O estado de Turiya não é um estado de indiferença. É, ao contrário, um estado de lucidez total da ilusão na qual o holograma do corpo está inserido. O holograma da consciência se descobre realmente holograma e não é mais, portanto, limitado a esse corpo ou a essa vida. Isso supera amplamente a reminiscência das vidas passadas que podem aparecer quando da iniciação luciferiana que revela a memória de suas vidas passadas. Não é mesmo mais questão, no Turiya, de ter essas memórias presentes ou ativas.
A reversão da consciência, ocorrendo também quando o estado Turiya vai se instalar, é feita da compreensão de que não há diferença entre o que é interior à consciência fragmentada e o que acontece no mundo. Porque o que acontece fora acontece dentro, do mesmo modo. Não pode haver, por exemplo, uma luz exterior sem que ela esteja presente no interior. Há, portanto, uma eliminação total de separação. Essa eliminação de separação pode fazê-los dizer, como disse Cristo, eu e meu Pai somos um. Ela pode também fazê-los afirmar que o outro é você mesmo, não por um sentimento de compaixão ou de empatia, onde você se coloca no lugar do outro, mas, efetivamente, onde você se torna o outro. Assim, no estado de Turiya, tudo que vai se manifestar em sua vida os faz perceber claramente, e de maneira distinta, a ausência de separação. O que vai ocorrer, o que vai chegar ao estado Turiya é diretamente procedente do abandono à luz, correspondendo, assim, palavra por palavra, à frase que disse Cristo. O pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã. Há, de fato, um abandono à luz, mas também um abandono da personalidade à luz. A personalidade, obviamente, enquanto vocês estiverem encarnados e presentes na superfície desse mundo, estará sempre presente, mesmo quando ela morreu. O que quer dizer que o veículo de sua personalidade, que é a própria consciência do ego, está ainda presente. Mas não há mais identificação, nem sobreposição da consciência ao ego. A consciência evolui bem amplamente acima do ego. Naquele momento, e eu repito, não falarei dos processos vibratórios que muitos de vocês vivem e que correspondem ao estabelecimento desse estado de Turiya. Os ritmos do sono não são mais de modo algum os mesmos. A alma não tem mais necessidade de passar pelas fases de repouso, mesmo se ela ainda dormir. Do mesmo modo, o estado de Turiya pode desencadear estados importantes em que a própria fisiologia vai se tornar totalmente modificada, ou mesmo, para o olhar da ciência, totalmente aberrante. Isso se traduzindo, por exemplo, pela não necessidade de se alimentar, de se nutrir literalmente da luz. Turiya pode manifestar um número de fenômenos denominados místicos, tudo também extraordinário para a consciência comum. Entre eles, figura a capacidade para a saída do corpo, não para viajar em um veículo astral, mas diretamente em seu veículo da eternidade. Por exemplo, estar ao mesmo tempo nesse corpo e em um outro corpo, processo chamado de bilocação. Há também a capacidade nova para fixar o sol. Há também a capacidade nova para perceber, clara e distintamente, pela transparência pessoal, qualquer ser humano que se encontrar frente àquele que vive o estado de Turiya. A característica de Turiya é também desenvolver, obviamente, o amor e o serviço. Porque não pode existir estado de Turiya se não houver devoção, se não houver serviço e se não houver humildade. Portanto, paralelamente a esse estado de Turiya, que verá a consciência expandir-se cada vez mais até os limites desse universo e de outros universos, ou seja, reencontrar-se totalmente ilimitada, encontra também essa noção de serviço, essa noção de amor e de irradiação, que vai fazer com que o ser humano se torne cada vez mais humilde e cada vez mais simples. Turiya não pode, efetivamente, acompanhar-se de qualquer interrogação mental. O estado de Turiya é um estado que se basta a si mesmo. Uma vez que a abertura ao mundo e transparência total, não pode existir, nesse estado, limitação mesmo de percepção, concernente a qualquer mecanismo de consciência, aparentemente separada. Assim, um ser que vive o estado de unidade e o estado de consciência de Turiya é perfeitamente capaz de captar, literalmente, qualquer outra consciência presente sobre esse mundo ou em outros mundos. A ausência de limitação e a ausência de confinamento do estado de Turiya não permite a manifestação de outra coisa senão da luz na vida dessa pessoa. A lei de atração podendo atuar então plenamente, não podem mais se manifestar eventos ou circunstâncias contrárias a esse próprio estado de Turiya.
A graça vai, portanto, desenvolver-se cada vez mais distante em seu ambiente, fazendo dizer que alguns seres, vivendo em Turiya, vão gerar campos energéticos suficientemente grandes para serem percebidos a alguns quilômetros de distância. Isso é uma estrita verdade. O estado de Turiya sendo uma consciência ilimitada, os próprios campos energéticos da limitação vão se tornar e tender a se tornar ilimitados. É uma característica essencial do estado de Turiya. Não pode haver estado de Turiya se um mental reagir. O estado de Turiya é uma não reação. Essa não reação está, obviamente, bem longe de uma indiferença, mesmo se aquele que estiver na dualidade constatar que há indiferença. Em caso algum, para aquele que vive o estado de Turiya, isso é uma indiferença, mas, efetivamente, o respeito da liberdade do outro que evolui em sua própria fragmentação. A consciência que não evolui no Turiya, ou que ainda não está ali instalada e estabilizada, vai frequentemente perceber o outro como algo de estranho, ou seja, algo que não entra em seu campo de coerência e em seu campo de consciência. Isso é perfeitamente evidente, uma vez que, por definição, um ser estabelecido na quarta consciência, ou Turiya, não pode mais estar limitado pelas circunstâncias, pelos comportamentos, pelas ações e pelas reações desse mundo. No entanto, ali está inserido. Essa inserção, no entanto, não acontece do mesmo modo que a de um ser que não vive o mesmo estado. O ser que vive o estado de ser, vivendo acesso à Turiya vai manifestar potenciais cada vez mais importantes, e isso em todos os setores de sua vida. Há a possibilidade, real e efetiva, de ser projetado, literalmente, não ao exterior de si, mas cada vez mais profundamente no interior de si, ali descobrindo então o conjunto do que era visto no exterior. Assim, e sem qualquer ilusão, o conjunto das estrelas, o conjunto dos universos, encontra-se no interior de vocês. Isso não é uma visão da mente, isso não é uma concepção, mas é realmente uma vivência vibratória daquele que vive o estado de Turiya. Assim, aquele que está estabelecido no estado de Turiya não pode mais colocar-se questões sobre o que isso seja, porque ele se tornou, ele mesmo, a resposta a qualquer interrogação. Ao mesmo tempo sabendo que o estado de Turiya pode desencadear samadhis extremamente profundos onde, naquele momento, há como uma extração total da consciência para o interior de si mesma. Nesses momentos de samadhis importantes ou extremos a alma está sempre no Turiya. Simplesmente a sua imersão nos mundos do ilimitado faz com que sua presença, no limitado, seja extremamente restrita, refletindo-se, para alguns de vocês, agora, por mecanismos onde vocês se sentem como saídos de sua própria vida, onde vocês não conseguem mais realizar suas atividades comuns. Esse estado de Turiya que se instala pode por vezes gerar, na consciência limitada, algumas angústias e interrogações sobre o próprio desenrolar de sua vida. O processo de abandono à luz, total, e de integração da luz vai resolver, em seu lugar, suas próprias interrogações. Essa é uma confiança absoluta na luz que gera, sempre, o que é necessário para vocês, sem que vocês tenham ainda que intervir ou que manifestar qualquer vontade pessoal ou limitada no ego. Essa passagem de um ao outro vocês a vivem todos, vocês que viveram a abertura dos chakras, a abertura das coroas radiantes, seja uma ou outra, ou ainda o despertar de sua Kundalini. É um processo totalmente normal que se estabelece agora, de modo cada vez mais abrupto, para muitos de vocês e que vai, efetivamente, levá-los a viver um mecanismo chamado de êxtase, portanto, que prepara de maneira fina o fenômeno e o seu mecanismo ascensional que verá, não a sua dissolução, mas a dissolução do mundo e da ilusão. É como se vocês passassem de um estado ao outro, onde o que estava presente antes não existe mais. Toda a limitação abolida, isso poderia corresponder à passagem do estado de sono ao estado de sonho, ou também do estado de sonho ao estado de despertar, onde vocês sabem pertinentemente o que, 5 minutos antes, vocês sonhavam e que aí, agora, vocês despertaram ou acordaram.
Trata-se exatamente do mesmo processo. Turiya corresponde ao estabelecimento da consciência em meio ao estado de ser. Muitos de vocês concluem, nesse momento mesmo, a construção do corpo de estado de ser. O conjunto de vibrações percebidas corresponde à penetração ou aglutinação da luz em proporções que jamais foram alcançadas nesta humanidade e cujo único objetivo é revelar a luz que vocês são, revelar a fonte que vocês são e essa dimensão específica de sementes de estrelas. Viver Turiya desprende-os, literalmente, da ilusão de sua vida e os faz penetrar na verdadeira vida, que nada tem a ver com a vida que vocês vivem. É claro, existem muitas possibilidades de amar essa vida através da beleza manifestada no exterior de vocês. Mas o que é necessário compreender, e como disse Snow, existe uma busca exterior refletindo uma busca interior. E quando vocês se extasiam diante de uma árvore, diante de um sol, diante de um vegetal ou diante de outro ser humano, de fato vocês ficam extasiados com vocês mesmos. Do mesmo modo, quando uma manifestação contrária à unidade se manifesta à sua consciência, por exemplo, quando outro ser humano vem agredi-los, é que há efetivamente, em vocês, uma falha que permite a manifestação dessa dualidade, porque se vocês penetrarem mais no estado de Turiya, jamais isso pode ocorrer. Assim, portanto, tudo que acontece atualmente em sua vida é apenas o reflexo de seu interior, sem exceção. Da sua capacidade para viver na fluidez, da sua capacidade para viver o que eu chamei de abandono à luz, decorrerá a facilidade de sua instalação de Turiya. Existe, portanto, em meio ao ego, mesmo parcialmente transcendido pela luz, uma série de resistências. Essas resistências são apenas ligadas ao inverso da vibração e ao inverso de Turiya. Qual é o inverso de Turiya? É o medo. O medo é um elemento imobilizador, o medo é um elemento que freia a expansão de Turiya. Então, o mental vai se perguntar como não mais ter medo, e ele vai construir estratégias chamadas de evasão. Mas essas estratégias de evasão, elas mesmas os afastam de seu estado de Turiya. Turiya é a aceitação de ver de frente seus próprios medos, de ver de frente seus próprios inimigos, pois seus próprios inimigos, como seus próprios medos são, na realidade, apenas a iluminação de suas próprias sombras. Assim, tudo que chegar ao exterior chega, do mesmo modo, ao interior de vocês. E isso não se refere unicamente à sua vivência, isso não se refere unicamente aos fenômenos agradáveis que ocorrem em sua vida, mas ao conjunto de fenômenos que acontecem no exterior, no conjunto deste planeta. Esses fenômenos que ocorrem os puxam sempre ao que é chamado de númeno filosofia, ou seja, a própria essência de sua manifestação. A própria essência de sua manifestação, no estado Turiya, vai englobar sua vida, como o conjunto de consciências presentes, mesmo se elas não lhes aparecerem sob seus olhos ou sob seus sentidos. A consciência não estando mais fechada na limitação vai descobrir que ela pode ser, ao mesmo tempo, essa consciência, como todas as consciências, mesmo do outro lado dos universos, ou do outro lado das dimensões. É exatamente isso que vocês vivem. Isso se acompanha, obviamente, por manifestações vibratórias cada vez mais intensas, correspondendo à aglutinação da luz em seu corpo físico, revelando seu corpo de estado de ser. O que também vive exatamente a Terra, inteiramente. Assim, enquanto vocês se separarem de um evento, qualquer que seja, vocês não estão no Turiya. Há, portanto, uma identificação e, além da identificação, uma fusão real pela própria consciência e o estado de Turiya, fazendo-os iluminar, com uma lucidez específica, que tudo o que acontece no exterior, qualificado de agradável ou de desagradável é, de fato, apenas o reflexo do que acontece em cada um de vocês. O estado de Turiya, não conhecendo o limite, não pode definir um evento como fora dele mesmo, qualquer que seja.
Turiya é, portanto, uma consciência que vai englobar o conjunto de manifestações de consciências que, anteriormente, pareciam totalmente fora de Turiya, totalmente separadas e totalmente independentes desse estado. Não existe independência. Inúmeros profetas, inúmeros sábios disseram que, por exemplo, quando a asa de uma borboleta se quebrava, todo o universo tremia. E é a estrita verdade. Isso não é uma poesia, isso não é uma visão exterior, mas efetivamente um mecanismo interior. O estado de Turiya corresponde à instalação disso. O estado de Turiya, que vocês vão manifestar cada vez mais, corresponde também à dissolução final da ilusão, a sua, como aquela do exterior, a fim de que não haja mais senão uma única coisa que permaneça, denominada si. O si é totalmente independente de qualquer circunstância exterior. O si é totalmente independente de qualquer identificação com esse corpo. O si é totalmente independente da identificação com outra coisa senão o si, ou seja, com outra coisa senão a luz. E a luz engloba todas as manifestações da vida, mesmo na falsificação. Vocês são levados a viver isso. O estado de Turiya está, portanto, em curso de instalação. É claro, aqueles de vocês seres humanos, irmãos e irmãs, que recusarem viver isso, não poderão entrar no Turiya. Daí resultará o que é chamado por alguns de fogo do ego. O fogo do espírito é um estado de comunhão, um estado de fusão, um estado que vai englobar o conjunto de consciências que lhes pareciam, até agora, exteriores. No Turiya não existe qualquer inimigo. No Turiya existe apenas a consciência una. Naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem no estado de Turiya, pouco a pouco e devido mesmo aos mecanismos e ao relógio cósmico que se desenrolam atualmente sobre a Terra, vocês vão, efetivamente, penetrar cada vez mais frequentemente em seu ser interior e extrair-se, em verdade, da ilusão desse mundo. Não para apagá-lo, mas para integrá-lo. E ele irá se apagar, efetivamente, porque, tendo-o integrado, vocês não verão mais distinção entre vocês e o Sol, vocês não verão mais separação entre vocês e a Terra, vocês não verão separação entre vocês e o conjunto da criação. Naquele momento, vocês poderão efetivamente afirmar: eu e meu Pai somos um. Vocês afirmarão isso, mas, além disso, vocês vão viver essa realidade. Turiya é, então, um mecanismo extremamente potente, visto da consciência limitada do humano, que vai, portanto, modificar o conjunto de suas percepções, o conjunto de suas estruturas e o conjunto de mecanismos de funcionamento da própria consciência. No Turiya vocês não fazem mais diferenças, nem distinções entre o que vocês chamariam de vocês e de resto do mundo. Há, portanto, realmente, um estado de ilimitado que se instaura e que vai lhes conferir, quando chegar a hora, uma palavra importante que é liberdade e autonomia, tal como foi definido há alguns dias por Irmão K. Tudo isso está em curso de instalação. E, obviamente, isso pode se expressar em suas vidas por modificações, por vezes violentas, de suas condições de vida e, já para alguns de vocês, pela capacidade para deixar essa vida, de maneira autônoma e livre. O estado de Turiya é também um estado que se adapta muito mal à dimensão falsificada na qual vocês estão. Aliás, nos tempos mais remotos do que essas duas gerações anteriores, a maior parte dos seres que ascenderam à unidade era considerada como personagens para se colocar de lado, ou como personagens que deviam por si mesmos isolar-se e viver sozinhos para não serem contaminados ou, aliás, para não contaminarem esse mundo exterior que os recusava. Eles haviam integrado o mundo neles, mas o mundo não podia reconhecê-los. Havia uma oposição frontal entre a consciência limitada e o estado de Turiya que viviam esses seres. Dessa maneira, então, esses seres encontraram mais sabedoria, alguns deles, refugiando-se, tornando-se eremitas e não manifestando, nesse mundo em oposição, o seu estado.
Nos tempos mais antigos, o estado de Turiya provocava sistematicamente, da parte do resto do mundo que não reconhecia seu próprio estado de Turiya, uma lista negra, ou mesmo, em alguns casos, situações muito mais penosas para aquele que vivia seu estado de unidade, indo até o desaparecimento desses seres, por um assassinato, do resto da humanidade. Hoje, as coisas são profundamente diferentes, porque a própria Terra está se despertando de seu estado de letargia para viver Turiya, ela também. E também, ainda mais importante, vocês são em número cada vez maior sobre esta Terra a viver os mesmos estados, os mesmos processos vibratórios de acesso a seu estado de unidade. Assim, então, existe uma força real, ligada à presença de vários seres, milhões, que vivem atualmente o estado de unidade, de modo mais ou menos consciente, de modo mais ou menos expandido. Isso vai se refletir pelo aparecimento de novas frequências sobre a Terra, ilustradas pelas chaves metatrônicas, mas também pelos derramamentos de luz que vive a Terra atualmente na superfície. Esses derramamentos de luz, derramamentos da consciência unificada vêm tanto do Sol, como do cosmos, como da própria Terra, realizando o que foi chamado de fusão dos éteres. A fusão dos éteres acontecendo em vocês, eu os lembro, no nível de seu coração, no nível de sua cabeça e, doravante, no nível de seu sacro. Isso lhes permite, se vocês aceitarem a manifestação, penetrar mais adiante em sua unidade e extrair-se, a seu ritmo, da ilusão desse mundo. A instalação, hoje, ocorre de maneira certamente um pouco mais violenta, porque seu próprio ritmo é empurrado pelo ritmo comum dos seres no despertar e dos seres que vivem em a unidade. Há, portanto, de algum modo, não uma urgência, mas uma forma de revelação mais intensa da luz, obrigando literalmente os seres no despertar a penetrarem mais adiante no estado de Turiya e de unidade. Isso está em curso de instalação. O estado de Turiya vai resultar, se vocês aceitarem, se vocês não estiverem na resistência em relação a isso, em estados da graça cada vez mais intensos, permitindo-lhes ir para estados de samadhi cada vez mais importantes. Enquanto não houver alegria quando a vibração for vivida, significa que existem, no nível do fogo do ego, resistências, limitações, impedindo-os de aproveitar plenamente o que é realizado em vocês. Pouco a pouco vocês perceberão que, quanto mais vocês avançarem no estado de Turiya, mais vocês terão facilidade para penetrá-lo novamente. É esse aprendizado que vocês efetuam e isso corresponde totalmente ao que enunciou ontem uma das estrelas. Vocês têm, portanto, que ir cada vez mais para esse estado porque ele proverá ao conjunto de suas necessidades, tanto na limitação como no ilimitado. O estado de Turiya é o alimento absoluto da consciência, permitindo a essa consciência não mais se enganar sobre suas obrigações, sobre papéis, sobre funções, mas simplesmente viver o estado de ser correspondente a essa própria consciência manifestada no estado de Turiya. Isso é exatamente o que vocês estão vivendo. É claro, vocês não podem pretender Turiya sem viver as manifestações vibratórias. Mas não me cabe entrar mais adiante nessas manifestações, fazendo parte de um conjunto de descrições que estão em curso, atualmente, por um amigo. Entretanto, isso é bem real. A sobreposição de estados vibratórios e do estado de Turiya. Tornar-se Turiya, inteiramente, e viver a unidade, inteiramente, não pode efetivamente ocorrer sem a manifestação dessas vibrações e desses fogos da luz em vocês, até o momento em que vocês se tornarem, inteiramente, identificados com a luz. Mas, naquele momento, vocês não poderão mais estar presentes na superfície desse mundo. Dessa maneira, então, mesmo nas manifestações da graça mais completa de seu estado de consciência Turiya, manifestam-se ainda resistências, devido mesmo à presença de sua personalidade nesse mundo, mesmo se a personalidade for transcendida pelo estado de consciência da unidade.
Progressivamente e à medida que vocês avançarem na profundez desse estado de Turiya, gradativamente vocês irão constatar que esse corpo não os obedece mais, que a consciência fragmentada não os obedece mais, até viver, até mesmo, momentos em que vocês não saberão mais o que vocês foram nesse corpo e nesse pensamento, do que constituía a sua vida. Vocês sairão, naquele momento, do espaço do sonho para penetrar na verdade. Isso vai ocorrer, em parte a seu ritmo, condicionado, é claro, pelo ritmo da Terra, porque é ela que decide, atualmente, o momento final da própria ascensão que corresponderá, aliás, à sua ascensão que, eu os lembro, está em curso. Aí estão as poucas palavras que eu desejava desenvolver em relação a esse estado de consciência unitária, perfeitamente localizado e descrito. Eu os encajo, aliás, a ler as obras escritas por alguns sábios da Índia que perfeitamente descreveram os mecanismos de acesso, há muitos séculos, para esse estado de consciência unitária, para o estado de Turiya. Se houver em vocês interrogações em relação a isso, então eu responderei com grande prazer. Questão: você pode nominar os sábios da Índia que falaram desse estado? Primeiro ao mais próximo de vocês, em termos temporais, que foi Sri Aurobindo, através do Yoga Integral. Eu não falo de seus escritos eruditos, mas falo da obra deste Yoga Integral, através de alguns de seus escritos. Em seguida há, é claro, todo o ensinamento denominado Kriya Yoga, de Babaji. Há, em seguida, os Yoga Sutra de Patanjali, onde retomou o conjunto de manifestações dos Siddhis e dos Nadas, ou seja, os poderes da alma, expressando-se quando o estado Turiya é despertado. Em seguida, foi formado certo número de escritos, progressivamente e à medida da experiência que viviam esses seres, mas, eu repito, aplicado no nível mental. Há muitos seres, no Oriente como no Ocidente, que descreveram o próprio estado em termos mentais, porque eles não tinham outras ferramentas à disposição para descrevê-lo. Mas, eu repito, atenção à armadilha enorme. Não é porque vocês aceitam o que está escrito e descrito que vocês vão vivê-lo. Muitos seres, de fato, podem falar de unidade e de Turiya, mas não vivem absolutamente Turiya. Eles transformaram, portanto, a unidade em um conceito mental. Lembrem-se de que não pode haver unidade sem vibrações. Isso é impossível nesse mundo. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, então, vamos deixar esse assunto. Questão: colocar-se uma pergunta referente a uma pessoa ausente e ouvir essa pessoa dar a resposta é ir para a Turiya. Bem-amada, ouvir uma voz não é necessariamente a prova de um Turiya. Existem muitos mecanismos que permitem ouvir vozes e estritamente nada tem a ver com o estado de Turiya. Não é, portanto, possível responder à sua questão. É claro, é possível ouvir vozes no Turiya, mas nem todas as vozes relevam de um estado de Turiya. Bem-amada, como eu já disse, quem melhor do que você pode conhecer a resposta? O estado de Turiya não pode ser definido do exterior. É você, e você sozinha quem sabe se você o vive ou não. Enquanto você colocar a questão, você não está no Turiya. Turiya é uma ausência de questionamento. Questão: como enfrentar os medos, as resistências, sem mantê-los? Bem-amada, os medos que se manifestam em vocês, hoje, fazem parte da experiência da iluminação pela luz. Agora, esse medo, o que precisa nele fazer? Agora, aceitar olhá-lo. Em um segundo momento, aceitar também que você não é esse medo e, enfim, em um terceiro momento, não mais agir por si mesma, desemaranhando os mecanismos desse medo, porque não é mais tempo para isso, mas, bem mais, pedir ao universo e à luz una para iluminá-la ainda mais. Isso faz parte, inegavelmente, do abandono à luz. O conjunto dos medos manifestados à sua consciência hoje corresponde, de maneira geral, a uma iluminação específica do que resta a iluminar em vocês, como no exterior de vocês.
Ir para a Turiya é, portanto, aceitar vê-los tais como eles são, mas, também, efetivamente compreender que esses medos não fazem parte de seu estado Turiya e, ainda menos, de sua consciência. Assim, portanto, eles são um encorajamento para ir para uma transcendência desse medo, o medo estando no oposto, diametralmente, do que é chamado de amor e a paz. Dessa maneira, então, manifestar a luz pode, efetivamente, nesse caso e no período que vocês vivem, favorecer a manifestação desses medos, não para ali aderir, caso em que vocês recaem na personalidade, tampouco para combater, caso em que vocês retornam na dualidade, mas, efetivamente, mais para transcendê-los através da ação da luz em vocês. Questão. Então, se vejo um medo que chega em mim, eu devo remetê-lo à luz? Não. Remeter o medo é um ato de dualidade. Isso quer dizer que você percebeu um medo que chega e que você quer remetê-lo de onde ele vem, mas, de onde ele vem? Bem-amado, o modo de apresentar as coisas não é de modo algum aquele. O que eu acabo de dizer é: quando um medo se manifestar na consciência, então, aí, deve se manifestar seu próprio abandono à luz e sua própria confiança na luz. Não há, portanto, ação a realizar, a não ser entregar-se si mesmo ao universo e, portanto, à luz. Não há que pedir a esse medo para voltar à luz, porque na luz não existe medo algum. Questão. Sinto um calor no coração quando os intervenientes estão aí. Quando eles partem, o calor se vai. Por quê? Bem-amada, se você sente esse calor do coração no momento em que os intervenientes chegam, é que há abertura para a presença do arcanjo ou de um ser que evolui em outras dimensões, em você. Resta-lhe, agora, conscientizar sua própria presença a si mesma nas outras dimensões. Mas essa é uma primeira etapa. Existe, aí, nesse nível, como eu dizia anteriormente, uma forma de aprendizagem da luz e aprendizagem do fogo do coração. Apenas quando houver, em um primeiro momento, uma discriminação, é que isso permite, justamente, perceber a diferença entre o estado de vigília normal e o estado de Turiya. O estado de Turiya, efetivamente, manifesta-se por essa vibração de calor ou de invasão do peito. Assim, portanto, você percebe, por si mesma, em sua consciência limitada, que existem momentos em que você penetra no estado de Turiya. Fazer a distinção entre os dois é capital porque há, como eu dizia, uma passagem cada vez mais importante, em intensidade e em tempo, nesse estado de Turiya. Por enquanto, ele lhe parece exterior a você, porque você considera que um arcanjo seja exterior a você. A partir do momento em que houver identificação, e não separação, no estado de canalização entre sua própria consciência e a consciência do arcanjo, então, naquele momento, você terá integrado inteiramente a vibração do arcanjo em você, e você poderá manifestar esse Turiya independentemente da presença do arcanjo, porque ele será você. Questão. Se um fator desencadeia uma tristeza, podemos oferecê-la à luz? Bem-amado, se um problema, do mesmo modo que uma emoção, se apresentar a você, em sua vida, significa que isso, efetivamente, tem necessidade da luz. Não é questão, em suas expressões, de dar um chute no traseiro desse problema para que ele desapareça de sua vista e de sua consciência. Isso é unicamente destinado a fazê-los tomar consciência de que a ressonância desse problema não está em outro lugar além de você, qualquer que seja esse problema. Dessa maneira, então, um problema, enquanto é considerado como exterior, não está integrado e transmutado pela luz. Não é, portanto, questão de dar um chute ou decidir separar-se desse problema, qualquer que seja. O problema, quer ele se refira a um ser humano ou a uma situação, está aí apenas para fazê-los colocar-se face a face consigo mesmo. Assim, portanto, enquanto você considerar que esse problema é externo, você não poderá viver um estado de alegria, porque ele é, em última análise, sempre e exclusivamente interior. Apenas o olhar exterior da consciência fragmentada é que faz vislumbrar algo bem cômodo como exterior a si.
O princípio de atração e de ressonância vai sempre manifestar a sua consciência limitada, o que é necessário para a descoberta de sua ilimitação, mesmo se isso puder parecer frustrante ou extremamente limitante. É exatamente o inverso que isso representa, porque, obviamente, assim que você manifestar seu estado de Turiya, o problema não pode mais existir, qualquer que seja. Aliás, no estado de Turiya, progressivamente e à medida que vocês avançarem em seu Samadhi e em sua unidade, nenhum problema pode aparecer nos tempos que vocês vivem agora. Obviamente, esse não foi o caso para Cristo, que tinha um sagrado problema. Eu esclareço que considerar o que quer que seja, que emerja a sua consciência, como exterior a vocês, faz apenas remetê-los à sua dualidade, porque, a partir do momento em que vocês penetram nas esferas da unidade, nada é exterior, nada é interior. Questão: no estado de unidade, como gerir uma situação em que uma pessoa pede ajuda? Bem-amada, a partir do momento em que você viver seu estado de unidade, nenhuma manifestação exterior, contrária à sua unidade, pode aparecer. Se ela vier a aparecer, ela faria apenas refletir a não instalação total de sua unidade. A unidade cria um estado de consciência e um campo vibratório que, por atração e ressonância, vai fazer manifestar, mesmo nessa consciência, elementos que vão sempre ao sentido da unidade. Assim, portanto, supor que, na unidade, esse tipo de situação possa ocorrer é totalmente inexato. Qualquer manifestação na consciência limitada é apenas a experiência da ilusão, visando a fazer tomar consciência da referida ilusão e, portanto, do ego, sem exceção. O jogo desse mundo e a ilusão desse mundo são baseados em uma única lei e em uma única, que é um confinamento na ação/reação, e isso é quase infinito. Dessa maneira, então, nós dissemos que é impossível sair da ação/reação mantendo a ação/reação. Vocês não podem resolver o problema e o dilema da dualidade e da encarnação ali operando regras ligadas a essa própria encarnação. O que explica tudo o que é falsificado como ensinamento dito espiritual, arrastando-os permanentemente a querer fazer o bem, a manifestar uma consciência do bem, em oposição ao mal. Na ação/reação o bem e o mal se mantêm mutuamente, como vocês podem ver em suas vidas, enquanto vocês estiverem submissos à sua própria ilusão. Questão: vamos para uma idade divina ou tudo vai recomeçar? Bem-amada, o ser humano, enquanto viver na limitação, tem sempre tendência a crer que o conjunto da vida, e mesmo do mundo do espírito manifestar-se-á, de modo eterno, na dualidade. Ele transpõe, portanto, suas próprias projeções de luz na dualidade. Não pode haver solução de continuidade, nem acesso ao ilimitado no limitado, é impossível. Os diversos ensinamentos unitários presentes nas diferentes civilizações, nas diferentes correntes, sempre disseram a mesma coisa. Sair da ilusão, percorrer a unidade, não pode acomodar, de maneira alguma, a persistência da ilusão, ou seja, a ação/reação. A substituição da ação/reação, ou fim da idade sombria denominada Kali Yuga, traduzir-se-á por uma idade de ouro onde a predação não existirá mais, onde esta dimensão, ela mesma, não existirá mais. Obviamente, é muito difícil, para o ser humano que não viveu a extração da ilusão, através da saída de sua consciência no corpo de estado de ser, considerar que esse mundo possa ter um fim. No entanto, existem, na superfície desta terra, provas que remontam a tempos extremamente antigos de que a vida foi em várias ocasiões destruída. A idade de ouro a ver não está absolutamente inscrita nesta dualidade, nesta dimensão, porque é impossível estabelecer a unidade na dualidade. Vocês fazem a experiência disso nesse momento mesmo. A falsificação consiste em fazer crer que o que é imperfeito, hoje, tornar-se-á perfeito amanhã, na mesma dimensão. Isso é estritamente impossível. Questão: luz da fonte, onda galáctica, supramental, luz do Dharma, luz do Brahman, isso designa a luz vibral?
Bem-amada, a partir do momento em que como você diz, falar ou emitir em meio a esta dualidade, são apenas palavras. Raros são os seres que têm a capacidade vibratória para exceder a palavra e a aparência da palavra, porque o que você entende pela palavra amor não é de modo algum o mesmo sentido, nem o mesmo entendimento em outra consciência. Assim, portanto, falar de luz leva a uma série de obstáculos. Falar de algumas coisas não é vivê-las porque, a partir do momento em que houver a vivência real da luz vibral, as palavras serão sempre diferentes. Enquanto não houver acesso a esse estado, vocês podem falar de um estado, mas não é o estado. Do mesmo modo que é possível definir a unidade com palavras, tal como eu o fiz ou tal como muitos autores o fizeram, enquanto vocês não a viverem, isso a nada corresponde para vocês, a não ser a adesão a uma crença como outra. Aceitar já, como conceito, é um caminho para a unidade, mas não é absolutamente a unidade. Não é porque você adere a certo número de crenças, a certo número de dogmas que você vai, contudo, vivê-las. A unidade não é uma concepção. A unidade não é uma adesão. A unidade é uma vivência. Mesmo podendo, efetivamente, tentar dela expressar, de algum modo, através de palavras, a essência ou a quintessência. Não se esqueçam de que o diabo jamais vai falar-lhes de sombra. Ele falará sempre da luz. Ele falará sempre de liberdade. Ele falará sempre de promessas, mas vocês jamais irão vivê-las. Assim, existe uma diferença fundamental entre a crença, a adesão, a palavra e o fato de viver a unidade. Falar da unidade não permite viver a unidade, porque é justamente o silêncio que permite viver a unidade mesmo se, em um segundo momento, falar dessa unidade, na dualidade, for possível. Mas, enquanto vocês mesmos não viverem seu estado de Turiya, fica extremamente difícil discernirem, pela lógica intelectual, o que é do domínio da falsificação ou não. E, portanto, um convite para penetrar em seu ser interior, do mesmo modo que respondi anteriormente que, quem melhor do que vocês pode saber se vocês vivem Turiya? Questão. Se, nesse estado de Turiya, os eventos são menos excepcionais do que as manifestações extraordinárias descritas nos textos antigos, como saber se vivemos verdadeiramente, por exemplo, uma subida da Kundalini? Bem-amado, é preciso substituir isso no contexto da época. A melhor descrição que há, nos textos orientais, do despertar da Kundalini, acompanhava-se, efetivamente, de manifestações exuberantes, chamadas de poderes da alma ou Siddhi. Hoje, o despertar da Kundalini é realizado em uma estrutura que é profundamente diferente do que era chamado de Sushumna na época. É por isso que nós o chamamos de canal do éter, porque, de fato, essa Sushumna transformou-se, sob a ação da luz vibral, sob a ação da descida do Espírito Santo que forrou, pelas partículas adamantinas de luz, essa Sushumna, transformando-a em canal do éter. Naquela época, a energia do despertar da Kundalini era uma energia de tipo ascendente, vindo fazer irrupção em uma personalidade fechada, ela mesma, na dualidade, com nenhuma possibilidade de sair dali. As manifestações exuberantes, naquele momento, eram habituais. Há 30 anos os mecanismos de despertar da Kundalini correspondem a algo de profundamente diferente porque, antes de ter um despertar da Kundalini, hoje, é preciso que a energia do Espírito Santo ou a energia da luz tenha acompanhado, no sentido da descida, o canal do éter, constituído, gradativamente. Assim, portanto, a Kundalini pôde voltar a subir, embora existam, eu repito, aí também, muitas possibilidades de voltar a subir, de maneira muito mais simples, sem manifestações terríveis, como foi o caso anteriormente. Mas trata-se, efetivamente, do mesmo processo, mas vivido em uma estrutura preparada, que não é mais a Sushumna, fechada dentro de Ida e Pingala, mas uma Sushumna transformada, transmutada e chamada de canal do éter. Questão. É possível viver os protocolos com pessoas que não seguiram todas as etapas, mas que estão abertas a isso?
Bem-amada, assim como foi dito, os primeiros serão os últimos. Aqueles que se abrem, hoje, fazem o caminho que vocês fizeram em alguns anos. Hoje é preciso compreender que existem, sobre a Terra, seres que viveram esses fenômenos de despertar há quase 30 anos e que, hoje, constatam a aceleração desse tempo e dessas vibrações. Há aproximadamente uma geração os primeiros abertos passavam o que eu chamaria de anos de seu tempo terrestre para a abertura de um chakra, no sentido da descida da energia. Hoje, a aglutinação e a presença da luz é tal que o canal do éter se constitui quase instantaneamente, para aqueles de vocês que começam a viver as aberturas. Vocês vivem, portanto, de modo simultâneo, aqueles que se abrem hoje, a descida do Espírito Santo, ao mesmo tempo a subida da Kundalini, ao mesmo tempo o despertar da coroa radiante do coração e da coroa radiante da cabeça. Esses processos, que eram anteriormente perfeitamente distintos e distinguíveis no tempo, não o são mais. Naquela época, as novas frequências podiam se abrir, umas após as outras, por vezes com sintomas muito desagradáveis. Hoje, aquele que recebe o Espírito Santo e que se abre, vai vibrar no conjunto de suas estruturas, de imediato, passando da não percepção à percepção da coroa radiante do coração, passando da não percepção das novas estruturas à percepção completa das novas estruturas. Portanto, isso é totalmente compartilhável com alguém, e eu diria que é mesmo mais fácil para alguém que não tenha ideia preconcebida ou que não seguiu um caminho confinante em uma crença ou em uma escola dita iniciática. Questão: todas as pessoas que estão despertas vão participar para atenuar esse choque. Bem-amada, o choque da humanidade é a revelação da luz, em todos seus componentes, nesta humanidade. Recordem-se de que vocês evoluem na sombra. Vocês não podem ter conhecimento da luz enquanto vocês não forem unitários e enquanto vocês não tiverem acesso a seu estado de ser. A luz não é aquela que aparece quando vocês fecham os olhos em suas meditações. Esta é uma luz chamada de luciferiana. A verdadeira luz é vibratória. Ela não existe nesse mundo. A luz pode apenas ser percebida quando vocês olham, por exemplo, para o Sol e quando vocês saem da ilusão desse próprio Sol. Agora, o fato de ter agregado certo número de partículas luminosas em suas estruturas físicas, que é um templo no qual se constrói a imagem do corpo de estado de ser, naquele momento vocês participaram, pela sua presença, na atenuação do choque. É preciso, de fato, compreender que aquele que não vive esses estados vibratórios, que se encontra, de um dia para o outro em sua limitação e em seu próprio confinamento, mesmo se ali estiver perfeitamente confortável e perfeitamente inserido, viverá a chegada da luz como um fim e não como uma ressurreição. Assim, a presença das sementes de estrelas, devido ao conhecimento comum, não conhecimento exterior, mas, efetivamente, conhecimento interior da vibração, permitirá, efetivamente, amortizar a luz. Assim como disse o arcanjo Miguel, vocês são as sementes de luz, sementes de estrelas, mas vocês são também os estandartes e os porta-estandartes da luz, que ancoram a luz em sua revelação, para vocês como para o conjunto da humanidade. Questão: o que quer dizer? Eu sou o Alfa e o Ômega. Bem-amada, esta frase de Cristo significa que ele era o eixo que conduzia ao caminho, à verdade e à vida. Aliás, o caminho, a verdade e a vida são o Alfa, o Ômega e Cristo, que permite, pelo caminho de Cristo, o caminho, a verdade e a vida além do bem e do mal, na clareza e na precisão, na profundeza e na visão, viver a unidade nesse mundo. Dessa maneira, então, eu sou o Alfa e o Ômega é a frase que pode pronunciar aquele que se juntou à sua unidade. Do mesmo modo que ele pode dizer e afirmar que ele e seu pai são um. Ser o Alfa e o Ômega é inscrever-se na tensão e na intenção, entre o aqui e agora, realizar a cruz da redenção, sair da ilusão e vibrar na unidade. O Alfa e o Ômega, princípio e fim, correspondem, de fato, a Al e Od.
A Eliot que correspondem ao caminho, em sua elevação e sua fundação. A fundação é o Od. A elevação é o AL. Ir de um ao outro, ser um e outro é manifestar esse caminho, que é um caminho do amor e o caminho da retidão. Questão: qual é o efeito induzido pelo fato de mudar de percurso entre as 12 estrelas? Bem-amado, hoje, assim como você pode constatar, o conjunto desses caminhos está se reunificando. Nenhum dos caminhos pode ser separado. Dessa maneira, então, assim que a instalação, como lhes disse um amigo, das cruzes mutáveis, dos eixos mutáveis, a reunificação do conjunto desses caminhos se realizar, não é então mais possível diferenciar um caminho, como foi o caso, pronunciado por Cristo, pronunciado por Miguel, pronunciado por Uriel que, efetivamente, são caminhos diferentes, mas, não foi dito que todos os caminhos levavam a Roma. Hoje, todos os caminhos levam à fonte. Não há mais meio de diferenciar um caminho do outro, porque a intensificação da aglutinação das partículas de luz vibral, mesmo em sua coroa radiante da cabeça e do coração, vai induzir uma alquimia desses esquemas, fazendo com que todas as estrelas sejam conectadas e de todos os modos possíveis. Não há, portanto, mais caminho pessoal, mesmo se, até certo ponto, foi efetivamente possível identificar-se com um caminho ao invés de outro. Hoje, o conjunto dos caminhos mistura-se para conduzir a um único caminho, devido mesmo à constituição da lemniscata sagrada, que é a parte superior do canal do éter, situando-se entre Erer e Al. Houve, como foi dito, um mecanismo de fusão dos éteres. Esse mecanismo de fusão dos éteres, que foi descrito e anunciado há 1 ano e meio, quase 2 anos, corresponde, inteiramente, ao que acontece hoje. Nessa alquimia não há mais separação e, portanto, não há mais individualização possível dos caminhos para cada indivíduo. Há a fusão de todos os caminhos em um único caminho. Questão: não é mais útil então percorrer um caminho entre as 12 estrelas? A partir do momento em que a consciência da fusão dos éteres foi ativada sobre esta terra e em vocês, obviamente não é mais útil percorrer. Parece-me, aliás, que tanto Uriel como Miguel jamais voltaram a percorrer esse caminho com vocês durante sua presença, por essa razão e essa última razão, que é a única. A partir do instante em que a fusão dos éteres foi realizada ou estava em preparação, a partir do instante em que a liberação do Sol ocorreu e a liberação da Terra concomitante ocorreu, a fusão dos éteres tornou-se possível. Nessa fusão dos éteres não pode haver individualização de cada um desses caminhos. Os caminhos misturam-se e se tornam uma única e mesma realidade. Do mesmo modo, como começou a dizer-lhes um amigo, a partir do momento em que vocês tiverem ativado os eixos, simplesmente ali colocando sua consciência ou efetuando alguns gestos, para toda a humanidade, vocês realizarão então essa alquimia e essa unificação. Pode-se dizer, de algum modo, que o ensinamento do yoga integrativo é certamente a coisa mais limitada, no tempo, que seja. Questão: o ponto seria a fonte em nós. A fonte é a totalidade dos caminhos. Vocês são a vibração. A consciência ilimitada percorre os caminhos, unificando-os. É o instante em que o retorno à sua unidade faz, do seu corpo de estado de ser, a única realidade viável e a única realidade a percorrer. O ponto AL é um dos seus constituintes no estado de ser. A fonte também está no ponto AL como no ponto profundez ou no ponto inhos, uma vez que não há mais separação. Tudo está conectado e tudo é um, o que é difícil de conceber para o cérebro humano. Essa noção de unidade, de conjunto do criado e do incriado, unicamente a consciência pacificada denominada Satchitananda pode realizar e isso não pode ser concebido, ou mesmo aproximado, pela ferramenta mental ou intelectual. Eu prosseguiria também dizendo que a ferramenta mental está adaptada, unicamente, para a lei de ação/reação. Aliás, quando vocês percorrem as esferas do ilimitado, a ferramenta que vocês chamam de cérebro não existe mais. Questão:
Levar minha atenção sobre uma estrela de Maria remete-me à conexão com meu mental. Bem-amado, isso é completamente exato. Através mesmo de seus processos de alinhamento, em que lhes era pedido para conectar-se com o Jerizael do peito, chamado vertical, e no nível da coroa radiante da cabeça, denominada estrelas de Maria ou o Jerizael da cabeça, vocês percebem, muito claramente, que isso se torna cansativo. Mas é justamente o fato de ter levado sua atenção e sua intenção sobre esses pontos que permitiu difundir o conhecimento e a vibração desse conhecimento na humanidade. Hoje, alguns de vocês efetivamente não têm mais necessidade do que quer que seja, mais senão de fechar os olhos e acolher a luz. Isso vai se revelar cada vez mais verdadeiro para a maior parte de vocês. A imersão na luz não tem mais necessidade de ser especificada em um ponto ou em outro. Ela se torna total. Naquele momento, o que acontece? Há um desaparecimento, puro e simples, desses pontos. A vibração da luz está presente em todas as células do corpo. As células se põem a respirar, o coração se põe a respirar e a dissolução. Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês não podem mais ser identificados com um dos pontos, vocês não podem sequer mais fazer qualquer esforço para manifestar ou conscientizar um desses pontos. O trabalho de integração foi, então, inteiramente realizado. Não há nada mais para fazer ou para ser senão ser essa luz que você vive naquele momento. Mas essa é a finalidade. Se vocês não passassem por essas etapas, aqueles de seus irmãos que se abrem hoje não poderiam viver o acesso total à luz como alguns o vivem atualmente. A instalação no Turiria, após ter passado pelas portas da humildade, da simplicidade, mas também de seu trabalho pessoal nos protocolos implica o desaparecimento desses ditos protocolos e a instalação nesse Samadhi, podendo confinar ao Mahasamadhi. Não há mais nada que exista, porque vocês estão dissolvidos na luz. Mas eu os lembro de que temos ainda a necessidade, um pouquinho, de vocês aqui. Questão: muitos humanos realizaram esse trabalho vibratório que vai permitir a eles conseguir sua translação dimensional. Bem-amada, assim como foi dito, o corpo de estado de ser imprime-se no nível do seu corpo físico. Existe, portanto, um esqueleto, que é um corpo físico e sua consciência fragmentada, no qual veio reconstruir-se seu corpo de estado de ser. Vocês vivem o corpo de estado de ser aqui mesmo. Muito poucos foram os seres capazes de juntar-se, no final dos casamentos celestes, por razões extremamente precisas de freagem, de algum modo, do DNA, aos próprios corpos de estado de ser presentes no Sol. É por isso que o corpo de estado de ser veio até vocês e se reconstituiu. Dessa maneira, então, em todos os tempos a presença de despertos sobre a Terra, em número extremamente limitado, permitiu manter certa forma de filiação da luz vibral. Hoje vocês não são alguns, mas vocês são, na superfície deste planeta, vários milhões. Esses milhões de pessoas, obviamente criaram, por sua dimensão de sementes de estrelas, um campo de ressonância que permite viver o que há para viver hoje. Isso corresponde, inteiramente, ao que disse o Arcanjo Miguel, no final de setembro, que vocês realizaram, realmente, em verdade e totalmente. Os pioneiros, de algum modo, viveram esses mecanismos vibratórios bem no início da chegada da primeira mini-onda galáctica, correspondendo às primeiras efusões de Sírius, o Sol central desta galáxia, em agosto de 1984. Pouco a pouco se construiu uma rede e ressonâncias específicas dessa luz vibral, tendo permitido iniciar os casamentos celestes há alguns anos. Hoje, esta luz, instalada e ressonante, está acessível a todo ser humano que, se ele se abrir hoje, vai de imediato transmutar o conjunto do que levou anos, ou mesmo dezenas de anos para os antigos e que levou, eu os lembro, mais de 2000 anos para cumprir as palavras de Cristo. Questão: agulhadas no corpo são o início do contato com o corpo de estado de ser. Bem-amado, isso não representa o início, mas o fim.
A irradiação pelas agulhadas ocorrendo no conjunto do corpo reflete o fim e não o início de um processo. A radiação total do corpo pela luz. Questão: pode haver presença de vibração em todo o corpo, sem, no entanto, que ela esteja presente no nível do coração, ainda. Bem-amado, a sequência é a seguinte: independentemente da ativação das coroas, há primeiro um mecanismo de respiração pulmonar, passando no nível do coração e estabilizando-se sob forma de respiração celular que é, de fato, uma radiação pela luz. Essa radiação pela luz está ligada à passagem da garganta e à abertura da boca. Então, obviamente, aqueles que não haviam vibrado e percebido a coroa do coração, sob uma forma ou outra, vivem hoje esse mesmo mecanismo de passagem da luz no conjunto do corpo. Trata-se exatamente do mesmo mecanismo, em outra oitava. Naquele momento, é o conjunto do corpo, percebendo essa queimação, esse calor, essas agulhadas, que se torna ele mesmo o coração. Mas eu repito, isso não é um processo inicial, mas final. Questão: e a sensação de que o peito se tornou imenso, o coração pronto a explodir, as células dançando de alegria por toda a parte no corpo? É o mesmo processo. O que você vive, através desse processo de radiação da luz, de respiração celular ou do fogo, presente em todo o seu corpo é, de algum modo, a prefiguração do que chega sobre a Terra, chamado, não sem humor pelo venerável, NDR, Ivanov, de Planeta Grelha. Questão: tenho medo de ser incômoda para os outros nesse estado. Bem-amada, considerar que você incomoda os outros é ainda uma dualidade e uma resistência, qualquer que seja a vivência dessa radiação. Você considera que o outro é exterior a você. Você pronunciou, você mesma, a palavra medo. Não pode existir medo no Turiya. Lembre-se de que, na finalidade, no final, o conjunto da humanidade viverá essa radiação. Tudo vai depender de sua capacidade, quando dessa irradiação final, para se manter na alegria e no Turiya ou não. Se, agora, tendo a chance de manifestar essa difusão e essa radiação da luz, você criar resistências para si mesma, por medo de incomodar, por medo disso ou daquilo, obviamente, no momento em que a onda chegar inteiramente, o que será em um instante, você não poderá reportar para mais tarde o que há para viver. O que vai acontecer? Isso é válido para cada um de vocês. Os medos não são feitos para serem reprimidos. Os medos não são feitos para serem julgados. Os medos estão simplesmente aí a fim de mostrar-lhes o que está resistente em vocês para o estabelecimento total da luz em si. Questão: a luz não pode então incomodar os outros, mesmo se puder levar a manifestações menos tranquilas do que de hábito? Bem-amada, a alegria interior não é a exuberância exterior. Bem-amada, você já viu um ser em Samadhi manifestar algo no exterior? Não há mais exterior. O estado de Turiya ou de Samadhi é voltado para o êxtase ou, se você preferir, eu diria mesmo, para a êntase, a fim de diferenciar justamente do êxtase que pode ser vivido em algumas iniciações ditas luciferianas e que se manifestam por uma exaltação extrema de emoções. A alegria, o Samadhi não é exuberância. A alegria, o Samadhi é uma irradiação interior do ser, na qual o ser está na alegria. A alegria se manifesta, naquele momento, absolutamente não por uma tradução exterior comportamental de movimento ou de exacerbação do que quer que seja, muito pelo contrário. Questão: a contemplação pode permitir alcançar definitivamente esse estado de Samadhi? Bem-amado, é preciso ser capaz de manter um estado de contemplação que fosse uma tensão para o abandono extremamente potente. Existem muito poucos seres que puderam, no passado, realizar isso. Uma das estrelas foi um exemplo, Hildegard de Bingen. Mas agora, hoje, é muito mais simples acolher a luz que está aí. Questão: tendo essa potencialidade, pode-se acolhê-la ainda mais facilmente? Não. Você interpreta ao contrário do que foi dito. A contemplação não finaliza no Turiya.
O próprio princípio da contemplação é um ato, por essência, dual. Ele permite apenas excepcionalmente juntar-se à unidade, e essa exceção é reservada a seres chamados de exceção. Excepcionais, não quanto à estatura espiritual, mas, justamente, excepcionais no abandono à luz. É por isso que eu chamei isso de uma tensão para o abandono. A maior parte dos seres que vislumbram a contemplação como um ato exterior ou uma vontade de identificação com o que é contemplado, isso se manifesta por uma tensão, não para o abandono, mas uma tensão no nível do terceiro olho. Questão: quando é a alma que tem esse aspecto, não a personalidade, é a mesma coisa. Bem-amado, você sabe o que é a alma. Você sabe o que é a personalidade. O saber estritamente de nada serve. É uma vibração que se traduz por percepções. Existe, presentemente, no sentido de suas perguntas, uma vontade feroz de manter o mental que se opõe inteiramente ao seu estado de turiya. Não pode haver acesso ao turiya com qualquer atividade mental. Turiya é o oposto da atividade mental. A atividade mental define-se na consciência de vigília. A ausência do mental vive-se na consciência de sonho. O mental está totalmente ausente no sonho e está, igualmente, totalmente ausente no estado turiya. Questão: é ainda útil respirar com a boca entreaberta? Bem-amado, no turiya não é mais necessário respirar, nem pela boca, nem pelo nariz, uma vez que a respiração é colocada no nível celular. Vocês vão constatar, gradativamente, que vocês passarão tempos cada vez mais longos sem respirar. Vocês passarão tempos cada vez mais longos sem batimentos cardíacos e, no entanto, vocês não estão mortos. A constituição do canal AL-AL e ERER, a fusão dos éteres sendo concluída, vocês vão descobrir potenciais inéditos. Esses potenciais inéditos consistem, eu já falei disso, no fato de não ter necessidade de comer, de nutrir-se do néctar existente na boca, na parte traseira do palato ou também, efetivamente, de passar tempos cada vez mais longos codificando-se em minutos, por enquanto, sem respirar, uma vez que a respiração não está mais nos pulmões, nem no coração, mas no corpo. A consciência bascula, efetiva e concretamente, no estado de ser. Um corpo de luz não tem pulmões, não tem cérebro. E o coração, existente nos mundos unificados, não tem de modo algum as mesmas características que o seu coração físico. Assim, portanto, se o corpo de estado de ser for reproduzido identicamente sobre esse corpo de carne no interior, obviamente, vocês começam a perceber, eu diria, os ritmos fisiológicos que nada mais têm a ver como uma estrutura de carbono. É nisso que vocês penetram. Mensagem atemporal.